Chegou a hora de entrevistar a funcionária que foi exonerada por conta dessa confusão que envolve a compra de respiradores. Ela, bem como Eduardo Cristófoli, estão no nosso estúdio 2, que é a redação ND, que foi preparada exatamente para esse tipo de encontro. Edu, por gentileza, conduza a entrevista daí, certamente ela tem muita coisa importante a ser falada aqui ao vivo, com exclusividade no Balanço Geral. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. A gente inicialmente agradece a Márcia pela confiança, ela que veio até a nossa sede para esclarecer muitas dúvidas, são muitas perguntas ainda sem respostas, não se fala em outra coisa, esse é o assunto mais comentado das últimas semanas, a polêmica compra dos 200 respiradores que custaram 33 milhões de reais ao governo do estado e que ainda não foram entregues. E aí ontem o ex-secretário Elton Zeferino disse que apenas autorizou o processo, que ele não teve nada a ver com a escolha da empresa, menos ainda com o pagamento dos 33 milhões de maneira antecipada. Aqui ao meu lado está a Márcia Regina Jeremias Pauli. Até o dia 24, ela era a superintendente de gestão administrativa da saúde, né? E que foi exonerada sem muita explicação. É isso, né, Márcia? Realmente você tinha o poder de definir uma compra de 33 milhões e pagá-la de maneira antecipada sozinha? Não, absolutamente. Quem é que escolheu a empresa e determinou o pagamento antecipado? Quem escolheu a empresa, não sei. A empresa foi apresentada para a SGA, para mim, no dia 22 de março. E quem definiu a compra, quem definiu a proposta foi o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Esta proposta ela era superior, ela era de 169 mil reais a peça. Ele chegou em 165 mil e fechou a proposta. O governo reconhece fragilidades nesse processo. Você acha que não são apenas fragilidades? Houve, então, uma determinação de cima para baixo de quem deveria ser escolhido? Ela foi apresentada sim, ela foi definida de forma anterior por outra pasta que não é a pasta da Secretaria de Estado da Saúde. Que pasta é essa? Da onde veio essa informação, essa indicação? Da Secretaria da Casa Civil. Ou seja, não envolve só uma compra que não envolve só a Secretaria de Saúde, envolve todo o governo? Sim. Secretaria da Casa Civil é uma pasta muito próxima ao gabinete do governador. Foi sempre assim colocado essa necessidade de chegar em fornecedores, foi nos encaminhado várias propostas. Esta especificamente da compra dos respiradores foi encaminhada de fora. Ela foi finalizada pelo secretário de Estado da Saúde. Este processo não durou apenas 5 horas, como foi veiculado. Este foi um processo que começou no dia 22 de março, com a apresentação da proposta. O pagamento se deu dia 2 de abril, então um tempo muito grande. Esses processos são públicos, esses processos eles tramitam de forma pública cada movimento, cada instrução. Bom, fica claro na sua fala, então, que o secretário mentiu quando disse que não tinha envolvimento com todo esse trâmite e com a determinação de pagar antecipado por essa compra. Não falou a verdade. Não falou a verdade. Bom, o Polito tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pois não, Polito? É o seguinte, além do processo ser público, o que é evidente, né? Afinal de contas, a gente vive numa democracia, ela citou que a sugestão veio trazida por alguém superior, né? Essa sugestão seria uma de tantas outras. A pergunta é, a lei de licitações implica, sim, o benefício do governo de comprar antecipadamente. Mas havia outras propostas mais baratas e tão eficientes quanto? Essa é a pergunta. Polito, ela está sem retorno aqui, eu vou repassar a pergunta para a Márcia. Márcia, a questão do Polito ele quer saber o seguinte, havia outras propostas com preços menores do que esse que foi pago e definido pelo governo? Nós tínhamos muitas propostas, poucas propostas atendiam à especificação do equipamento. O equipamento que sempre foi priorizado à compra foi o equipamento estacionário, com requisitos técnicos que fossem capazes de ventilar paciente COVID. Esta proposta, esse fornecedor, ele sempre apresentou configurações de equipamentos estacionários. Então, sim, nós tínhamos outras propostas de equipamentos com valores menores.
E aí, por conta da pressão, então, é que vocês determinaram a compra dessa empresa. Sim, esse processo ele sempre foi tramitado e sempre a orientação era que a gente fosse célere, que nós tivéssemos sempre velocidade para finalizar, que nós tínhamos um grupo do WhatsApp entre as estruturas da SGA, onde nós fechávamos uma DL em 24 horas. O grupo era intitulado 24 horas. Para as pessoas saberem o que é uma DL. Uma dispensa de licitação. Certo. Então, como você me falava, essa fragilidade no processo me parece que não envolveu só a compra desses 200 respiradores. Você mesmo chegou a bloquear outras compras por irregularidades, é isso? Nós tivemos outros processos que classificamos assim também, muito frágeis. Sempre qual era a principal fragilidade? A origem. A origem. A apresentação da proposta. Nosso grupo da Superintendência de Gestão Administrativa, reiteradas vezes, antes mesmo de eu assumir, já era um grande pedido da área que nós tivéssemos uma pré-qualificação dos nossos fornecedores. Esse pedido foi reiterado pelo menos 2 vezes. A última vez que reiteramos foi num grupo onde vários órgãos estavam constituídos. Ocorreu dia 23 de março, no dia seguinte ao recebimento da proposta. Nesse grupo estava a Secretaria de Administração, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado e entre outros órgãos, PROCON. Então nós tínhamos um grupo onde nós reiteramos o pedido de pré-qualificação. Nós já sabíamos que nós precisávamos nos blindar do que viria, porque as propostas eram encaminhadas por toda a ordem, por ordem dos gabinetes, por ordem externa de outros gabinetes do governo também. Bom, em relação aos processos que você eventualmente teve que barrar ou que barrou, eu gostaria de que você me desse mais detalhes. Em relação, por exemplo, a que compra, você identificou que havia irregularidades e que não poderia seguir adiante? A insistência com o fornecedor, as diversas formas solicitadas de fazer a contratação, isso transcorreu por contrato de compra e venda, inelegibilidade, DL, protocolo de intenções, vários modais foram propostos para que a gente fechasse essa compra. Muita pressão em cima deste processo. Sabidamente nós precisávamos fazer um chamamento, atrair outras propostas, porque o valor envolvido era um valor muito alto, da ordem de mais de 70 milhões. Você está falando da compra dos EPIs, nesse caso? Exatamente, um outro processo. Nós solicitamos apoio, e aí, praticamente pessoal, onde outros servidores do quadro de efetivos do governo do Estado nos apoiaram. Veio uma proposta de apoio, foi nos apresentada a possibilidade da Secretaria de Articulação Internacional, por conta de uma área de uma gerência de articulação, nos apoiar com cotações no mercado internacional. Isso agregou e deu robustez ao nosso processo, que culminou com o arquivamento deste. Bom, o que você está me dizendo, então, é que em alguns processos você identificou possíveis fraudes e talvez até má-fé. Fragilidades, insistências, pressões para o segmento. Sim. Polito? Diante disso, de tudo que ela já disse até este momento, e nós somos gratos, né, pela verdade que ela tem trazido aqui, com muita coragem e responsabilidade, que teve, inclusive, durante anos na Secretaria, a pergunta é simples. Casa Civil, em qualquer governo, é braço direito do governador. O governador sabia o que estava acontecendo? Vou repassar a pergunta para ela. O Polito disse que você falou que teve o envolvimento da Casa Civil em inúmeros processos de compra. Naturalmente, o governador também sabia de tudo que estava acontecendo? Eu não tenho essa informação, porém, como servidora, como cidadã, acho pouco provável. Aliás, entendendo a forma de condução e de união do governo, de confiança do governo, acho pouco provável que essas informações não chegassem. Acho pouco provável que isso não chegasse para o governador. Não tenho esta informação, não posso garantir,
Nunca alguém me disse, não, o governador está sabendo. Não, isto não foi me colocado. Era falado sim em nome do governador. Eu escutei frases do tipo, acabei de falar com Moisés, e aí falou-se. Ouvi frases do tipo, isto é uma decisão de governo, vocês têm até meio-dia para concluir. Então, estas coisas foram ditas. Bom, você tem 14 anos de casa como servidora. Estou completando, de forma averbada, 30 anos de serviço. É uma economista, você já falou também que não tinha cacife, não tinha autonomia para pagar 33 milhões. Não, gostaria de saber, envolve quantas pessoas mais ou menos esse pagamento? E você acha que nessa história toda, você está sendo colocada como um bode expiatório para salvar o governo? Este processo tramitou pelo menos por 16 pessoas, então são 16 servidores. Este processo é público. Este processo estava no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, no SGPE. Todos os processos de compras, pelo menos de forma certa, eu vou afirmar que a Secretaria de Administração, a Controladoria Geral do Estado estava sim ciente. Nós temos formas de relacionar o número de processos abertos por dia, de acompanhá-los diariamente, tá certo? Desculpe-me, a segunda pergunta... A questão de se sentir talvez injustiçada por ser a única afastada, exonerada. A pergunta que fica é, como que eu fui a pessoa que fui afastada para ser investigada, se este processo ele envolve não só a Secretaria de Estado da Saúde, envolve outras secretarias e dentro desta secretaria, incluindo o secretário Elton, gabinete, coordenadoria do Fundo Superintendência Hospitalar, tem pelo menos 16 áreas onde o processo tramitou. Por que eu fui colocada de forma covarde, injustificadamente, como investigada? Bom, a Márcia ela já prestou depoimento à Polícia Civil, também ao Ministério Público, e ela falava antes da entrevista aqui, ela também comentou sobre a fragilidade envolvendo o sistema usado pelo governo. E aí, mais uma informação extremamente grave. Eu gostaria que você relatasse o que aconteceu, inclusive depois de você ter sido afastada do seu cargo. Exatamente. Uma das comissões que eu fui colocada, dessas comissões internas de avaliação, foi montada pela CGE. Numa reunião na CGE, após a minha exoneração, na terça-feira, após o dia 27 e 28, foi quando eu descobri que o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, ele permite que uma peça assinada por mim, assinada pelo secretário Elton, assinada pelo governador, assinada por qualquer autoridade, gestor daquele sistema, ela pode ser baixada, upload, e quando você cria um outro processo, você sobe a peça, apensa aquela peça, esta assinatura, ela é carregada. Esta é uma não conformidade gravíssima no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. Estes processos de pagamentos, de todos esses processos de pagamento, dos 9 processos de pagamento, tem um processo de pagamento que eu desconhecia. Esta peça padrão assinada por mim, ela foi incluída sem a minha autorização por uma área, uma gerência de abastecimento. Ali também o pagamento era de 300 e poucos mil reais. Esta peça foi utilizada para, dentro deste processo, a certificação, sistema SIGEF, de certificação da fazenda, um segundo sistema. Como que se faz o ateste, o aceite? Você simplesmente coloca Márcia ou de posse do meu CPF, você sobe, certifica em meu nome. Eu não preciso certificar. SIGEF, eu não tenho senha ativa desde o ano de, pelo menos, o ano de 2017. Ou seja, resumidamente, esse sistema não é confiável. O sistema de SIGEF, o sistema SGPE, eles precisam imediatamente serem reavaliados. Isto é uma não conformidade gravíssima. Polito tem mais uma pergunta. Eduardo,
ela se lembra ou se recorda se havia empresas catarinenses no meio desse páreo de disputa de valores? Pergunto isso por conta daquela denúncia do catarinense, do joinvilense, que mostrou que os papéis deles eram semelhantes ou quase iguais a esse papel que foi assinado em acordo com a empresa do Rio de Janeiro. Marcelo, o que o Polito questiona é se houve ofertas de empresas catarinenses e qual era o preço ofertado por esses produtos das empresas aqui do estado. Tiveram empresas, a WEG fez oferta de construir equipamentos respiradores inicialmente. Não foi apresentado preço pela WEG, sim a capacidade em fazer esses equipamentos, até 500 peças, 40 peças por semana, até a partir do final do mês de maio, mês que nós estamos, foi ofertado lá atrás, em março, teve sim. Porém, a empresa expressou dificuldades com os insumos, certo? Então, nessa dificuldade, a informação de que se a WEG conseguiria construir ou não, nós não tínhamos, tá? Por conta de componentes importados. Exatamente, que todos os componentes eram componentes que vinham da China, o mesmo mercado que nós disputamos. Mas teve alguma outra empresa que chegou a ofertar respiradores também aqui do estado? Nós tivemos outras empresas para locação também de vendas de equipamentos. A maior parte deles não eram equipamentos que eram aprovados pela engenharia clínica. Dentro deste processo, nós temos etapas de aprovação pela engenharia clínica. Poucos eram os equipamentos que eram aprovados, porque a capacidade, o equipamento, a configuração que nós sempre buscamos, a área técnica buscava, era aquela configuração com o PIP que chegava a 0,30, que era o capaz de ventilar paciente COVID. Agora, em resumo, qual foi o grande erro do governo? Ou houve má fé aí? E como é que você explica o pessoal não ter identificado o modelo adequado para fazer a compra? Ter que mudar depois o modelo? A minha definição da falha do todo neste processo foi a não aceitação do que nós sempre sugerimos. Nós sugerimos que o COIS, aquela Comissão de Operações Estratégicas em Saúde, montada na Defesa Civil, ela tivesse ali não só as superintendências da saúde representada. O nosso grande pedido sempre, que tivéssemos ali PGE, que tivéssemos ali a Secretaria da Administração, a Secretaria da Saúde, ela não deveria estar preocupada em fazer compras. Esta é uma ação, deveria ser um esforço de governo. Os nossos pareceres jurídicos, eles precisavam ser feitos pela PGE. A pré-qualificação dos fornecedores, ela precisava ser feita pela Secretaria da Administração. As nossas cotações, elas precisavam ser feitas pela Secretaria de Articulação Internacional, que tardiamente foi trazida para o jogo. Esta foi uma falha muito grande. Isto nós alertamos inicialmente. Nós precisávamos estar blindadas. Não a SGA, não a Secretaria de Estado da Saúde, mas o governo do Estado de Santa Catarina, ele precisava se blindar para o que viesse, porque nós estaríamos em meio à sorte de oportunistas ou não, de fornecedores que teriam dificuldades em entregar os equipamentos, como pode ser este o caso, não se sabe, houve dolo, não houve dolo, o que aconteceu? Então a gente precisa trazer a verdade, nós não podemos omitir. O que fizemos do dia 2 de abril até o dia 24 de abril, na minha rasa opinião, foi montar uma estratégia para achar um culpado, retirá-lo do jogo, enquanto se tentava diminuir o impacto do que está acontecendo hoje, tardiamente. Isto deveria ter sido feito antes. Você é uma economista, você é experiente, você tem 14 anos de casa dentro da secretaria, muitos deles em função de confiança. Pela tua experiência, você já relatou que houve pressão, que houve indicação. Alguém ganhou com isso. A Casa Civil, de maneira especial o secretário Douglas, acompanhava de perto isso também? Não envolve apenas o secretário Elton? Bom, você colocou se houve dolo, se houve fraude, se alguém ganhou com isso, órgãos competentes estão investigando. Eu não vou ser leviana em fazer com outros esse pré-julgamento sem provas, como fizeram comigo. Então, se houve dolo, se houve fraude,
os órgãos irão dizer, não vai ser a Márcia. Outra situação colocada aqui, desculpe, qual foi a sua próxima, desculpe, qual foi a sua última pergunta? A questão da dificuldade em relação aos modelos também, né? Que é a pré-qualificação dos modelos, as ofertas dos equipamentos que não atendiam. Essa estrutura, ela devia ser maior. O corpo da engenharia clínica da Secretaria de Estado da Saúde, alguns intensivistas precisariam compor um grupo robusto que emitisse pareceres bem fundamentados, as justificativas para as aquisições, as justificativas por aquele modelo de forma robusta, pareceres bem fundamentados, isto deveriam ter sido feitos. A Márcia Regina Jeremias Pauli é inocente nessa história. Eu sou inocente. Eu tenho que me defender agora de acusações. Este processo tramitou por diversas áreas. Este processo foi apresentado por secretarias que externas à Secretaria de Estado da Saúde, outras secretarias. Isto tudo tem que vir para estas informações todas têm que vir para o processo, para esta investigação. Eu sou inocente, eu tenho que provar a minha inocência. Eu estou aqui me defendendo de uma situação em que fui colocada. Agora, temos fragilidade, tivemos dificuldades nessa aquisição. Esta é uma dificuldade que não é da Márcia, que não é da SGA, que não é da SES, é uma dificuldade do governo. A transparência, ela tem que vir para trazer todas as informações. Se nós temos problemas, dificuldades dentro do governo, numa aquisição, se nós temos fragilidades, nós temos que estar unidos e transparentes e trazer a verdade para que a gente resolva de forma conjunta o que aconteceu. Foi uma dificuldade que o fornecedor teve em fornecer? Foi simplesmente isso? Vamos resolver. É assim que se faz, de forma transparente. Isto é transparência. Márcia, muito obrigado pela confiança, pela entrevista exclusiva e certamente nós do Grupo ND vamos seguir acompanhando de muito perto, porque tem muitas perguntas ainda sem respostas e a Márcia nos traz ainda muitas outras informações extremamente graves que naturalmente já estão sendo investigados pela Polícia Civil, também estão sendo investigados pelo Ministério Público. Hoje começa a CPI lá na Assembleia e a gente naturalmente vai acompanhar de perto e cobrar, né? A Márcia mesmo falou para a gente que não teve justificativo para sua exoneração. Se esse pagamento de 33 milhões passou por 16 pessoas, por que exonerar só ela, né? Polito. Obrigado, Eduardo, e principalmente a Márcia, que teve muita coragem, né, e seriedade ao vir aqui, se expor e contar exatamente o que aconteceu.